O domingo é de quem? O domingo é do Senhor, né, irmãos? Eu sei que tem igreja que tem 3, 4, 5 cultos durante a semana, mas o domingo, ele é do Senhor e a gente tem que se esforçar para estar na casa do Senhor. Porque o Senhor ele nos dá a semana toda, né? Para aquele que trabalha, para aquele que tem os seus afazeres domésticos, a não ser que houver um imprevisto, está doente, não tem condição, mas a prioridade sempre tem que ser o Senhor e a casa de Deus. Quero deixar uma rápida palavra para os irmãos que está em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Vai botar baixinho. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Mais uma vez, e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. A voz é minha, Senhor, mas a palavra é tua, e que a tua palavra venha ser uma semente caindo numa terra fértil. Não permita, não deixe que eu fale nada do meu coração, mas que do teu coração a tua palavra venha e fala conosco. Assim te peço no nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, selados para o dia da redenção. O selo, ele existe desde a antiguidade. Os reis, alguns usavam até um anel, quando mandavam uma carta, um documento, ele apertava aquele anel e ali estava o selo. O selo, ele é inviolável. Quando você manda, apesar que quase ninguém faz isso hoje mais, mas quando você mandava uma carta para alguém, ou até mesmo uma encomenda, né, Edgar? De vez quando você recebe encomendas grandes e pequenas, vem lacrado, selado. Então, selados é lacrado, inviolável. E o Espírito de Deus, ele nos selou. A palavra nos ensina, então, que a partir do momento de termos o Espírito de Deus, não podemos ser mais violáveis. O selo, ele leva a encomenda ou a carta a um destino. Se você chegar lá nos Correios e dizer: quero mandar uma carta para São Paulo, e se você levar a carta, e se você não comprar o selo, não colocar o selo, você vai voltar com a sua carta para casa, ou você vai jogar no lixo. Porque ela só vai sair daquele correio até um determinado destino, se tiver selado. Nós somos selados pelo Espírito de Deus, porque nós temos um destino, e este destino é o céu. Irmãos, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele ainda ficou 40 dias aqui na terra. Quantos dias ele ficou? 40 dias. Depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias e ele aparece para alguns discípulos, aparece para mais algumas pessoas, e Jesus, ele assopra sobre o discípulo e diz para o discípulo: receba o Espírito Santo.
Receba o Espírito. Depois desses 40 dias, Jesus, ele é recebido aos céus. Mas ele deixou uma ordem. Ele disse, olha, disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando uma pessoa ela aceita Cristo como Salvador, quando uma pessoa ela começa a entender o Evangelho e reconhecer seu estado de pecado, isso é uma ação do Espírito Santo por fora. Ele ainda não está na pessoa, é uma ação do Espírito que leva a pessoa a reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Quando uma pessoa ela confessa Cristo como Salvador, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois templo, que sois morada do Espírito Santo? Quando uma pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela começa a ser direcionada, dirigida pelo próprio Espírito. Então quem tem o Espírito Santo jamais vai querer andar segundo a sua carne e segundo os seus desejos da carne. Eu disse aqui há pouco tempo que o maior inimigo, a Bíblia diz que o maior inimigo é o diabo, mas eu acho que o inimigo maior até do que o diabo é a carne. Porque quando você peca, você dá lugar ao diabo. Então quando você dá lugar à sua carne, você abre brechas para Satanás agir na sua vida. Então o pecado não é que o diabo o diabo me fez pecar, não, irmãos. Ele pode induzir, mas a pessoa ela tem livre-arbítrio. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Sabe o que é pecado e o que não é. E existem pecados planejados. Existem pecados que ele chega até a acontecer, mas a pessoa premeditou algum tempo aquele pecado. Não foi o diabo que foi a pessoa que premeditou. E às vezes ela peca e faz também outros pecar devido ao pecado premeditado. O Espírito Santo de Deus, ele no passado, ele usava os profetas. Ele vinha à terra e ele usava os profetas. Só que não habitava. Ele usava e não habitava. Jesus, quando estava lá no Jordão, quando ele acaba de ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma, não era uma pomba, era em forma de uma pomba. Uma pessoa até pergunta, mas pastor, por que em forma de uma pomba? Porque até hoje, mundialmente, quando você se fala em paz, o símbolo é uma pomba. Você pode pesquisar que é um dos únicos pássaros que não tem fel. Sabia disso, Liga? A pomba não tem fel. E alguns historiadores